Olá pessoal do canal Professor Adalberto Pessoa. Hoje é dia 24 de maio de 2020 e eu estou gravando esse vídeo sobre magos trevosos. Esse vai ser o tema de hoje. Eu tenho falado sobre magos trevosos em vídeos anteriores meus e vou falar um pouquinho sobre esse assunto, vou aprofundar um pouco sobre esse assunto. Magos trevosos são mais denominados por aí como magos negros ou magos negativos, tá? O termo magos trevosos é o termo que eu, Adalberto, prefiro usar. Mas por aí vocês vão ver usarem mais o termo magos negros, às vezes o termo magos negativos. Esse tema ele é comum de ser tratado na apometria, mas também é tratado na Umbanda e no Candomblé. O espiritismo kardecista também conhece esse termo. Em todas essas disciplinas espirituais, o termo mais usado é magos negros, ok? A primeira vez que eu ouvi falar dos magos negros foi nesse livro aqui de apometria, tá? Espírito, Matéria, Novos Horizontes para a Medicina, do José Lacerda de Azevedo. O José Lacerda de Azevedo é quem criou a apometria. A apometria ela é uma técnica recente, embora a apometria se baseie em conhecimentos espirituais muito antigos, a técnica em si é uma técnica nova. O José Lacerda de Azevedo, que é o criador da técnica, tá? Ele é um médico, ele criou a técnica tentando unir conceitos do espiritismo com conceitos da medicina convencional e da medicina espiritual. E aí ele formou um conjunto de doutrinas e de leis que ficou conhecido como apometria. A apometria ela é uma técnica terapêutica espiritual, ela tem alguns elementos da ciência e alguns elementos do conhecimento espiritual, principalmente do kardecismo, do espiritismo kardecista. E a apometria, ela é uma técnica, na verdade, de tratamento espiritual. Ela chega mesmo a ser uma forma de cirurgia espiritual que trabalha com os corpos espirituais, trabalha com os chakras e os corpos espirituais. Todos nós temos 7 chakras na região central vertical do corpo, e esses 7 chakras estão relacionados também com 7 camadas do nosso corpo espiritual. Além do nosso corpo físico, biológico, orgânico, né, material, nós temos ainda 7 corpos espirituais, 7 camadas de corpos espirituais, começando pelo duplo etérico e passando pelo corpo astral, que na verdade é um corpo emocional. Aí nós temos o corpo mental inferior, o corpo mental superior, corpo búdico, corpo átmico, tá? E que junto com o corpo físico formam 7 corpos, tá? São 7 camadas de corpos espirituais. No futuro eu posso tentar descrever, falar um pouquinho desses corpos espirituais. Cada corpo espiritual tem uma função, né? Então nós temos um corpo espiritual que administra, que cuida das nossas emoções, que é o corpo astral. Nós temos um corpo espiritual que cuida dos nossos pensamentos mais concretos, que é o corpo mental inferior. Temos um corpo espiritual que cuida dos nossos pensamentos mais complexos, que é o corpo mental superior, tá? Então a apometria, ela é uma técnica de tratamento espiritual, a bem dizer, uma cirurgia espiritual dos nossos 7 corpos espirituais. A apometria é uma técnica que surgiu para tratar principalmente de processos de obsessão espiritual. E na apometria você tem o conceito de processos de obsessão simples e processos de obsessão espiritual complexos, tá? Então tem as obsessões simples e as obsessões complexas. Já adianto agora que normalmente os magos negros, os magos trevosos, estão muito mais envolvidos em processos de obsessão complexas, tá? E aí, vamos entender o que são esses processos de obsessão e o que são os magos negros ou magos trevosos
ou ainda magos negativos. Normalmente, um processo de obsessão espiritual consiste em um processo no qual um espírito, normalmente pode ser um espírito sofredor ou mesmo um espírito maligno mesmo, um espírito ruim, se aproxima de uma pessoa encarnada, tá? Como eu, como você ou como qualquer pessoa. Então, essa entidade sofredora ou maligna se aproxima de uma entidade, de uma pessoa encarnada, aliás, se aproxima de uma pessoa encarnada e começa a influenciar psiquicamente, energeticamente e espiritualmente essa pessoa encarnada, para que ela faça comportamentos normalmente autodestrutivos, negativos ou malignos, tá? Então, essa entidade se aproxima e ela influencia de uma maneira telepática, de uma maneira psíquica, tá? A pessoa encarnada, e aí essa pessoa encarnada começa a viver sofrimentos, começa a ter condutas estranhas. Podem ser condutas que se aproximem inclusive da loucura ou condutas que são destrutivas, maléficas, malignas realmente, tá? Um espírito obsessor, ele só vai conseguir se aproximar, esse é um detalhe importante, um espírito obsessor, seja num processo de obsessão simples ou complexa, ele só vai conseguir se aproximar para influenciar uma pessoa se essa pessoa já tiver dentro dela uma semente sombria de maldade ou talvez de sentimentos muito negativos. Pode não ser maldade, pode ser uma tristeza muito grande, uma depressão muito grande, podem ser pensamentos de apego ao mundo material, tá? De muita ganância, de muita... até mesmo de um certo individualismo, de um certo egoísmo, mas podem ser também pensamentos ou sentimentos de raiva, de rancor, de mágoa, tá? Ou maldade mesmo, tá? Algum núcleo de maldade dentro da pessoa. Então, repetindo, um espírito obsessor só consegue influenciar uma pessoa se ela tiver sentimentos e pensamentos negativos dentro dela. Esses sentimentos ou pensamentos negativos podem ser uma tristeza profunda, uma depressão, tá? Uma tristeza profunda, uma depressão nos deixa vulneráveis à ação de espíritos obsessores, seja em processos obsessivos simples ou complexos. Daqui a pouco eu vou definir a diferença entre uma obsessão simples e uma obsessão complexa. Podem ser sentimentos de tristeza ou de depressão, pode ser sentimentos de ganância, de muito materialismo, pode ser sentimentos de rancor, mágoa, raiva, ódio, podem ser sentimentos de um certo prazer sádico, tá? Um sadismo interno, um sentimento sádico interno também deixa a pessoa vulnerável a um processo obsessivo. Pode ser, inclusive, núcleos psicóticos ou psicopáticos, tá? Aí fazendo até uma leitura psicológica, psicanalítica. Então, núcleos psicóticos ou psicopáticos também nos deixam vulneráveis a um processo de obsessão espiritual, tanto a obsessão simples quanto a obsessão complexa. Então, vejam, com base nisso que eu estou falando, no fundo, o espírito obsessor, seja ele num processo simples ou complexo, o espírito obsessor ele não é culpado de nada, tá? Ele não é a causa do nosso sofrimento ou dos nossos males, sejam eles quais forem. Eles, na verdade, são potencializadores, tá? Eles potencializam, eles fazem aflorar algo que já existe dentro da gente, tá? Então, se você já tem dentro de você um ódio, uma mágoa, uma tristeza muito profunda ou algum sentimento muito negativo dentro de você, já tem dentro de você algum sentimento, por exemplo, sádico, enfim, seja lá o que for, o espírito obsessor, ele se sente atraído por isso e ele potencializa, ele soma energia com isso e aí você expressa condutas ainda mais destrutivas, tá? Então ele amplifica isso e ao mesmo tempo o espírito obsessor faz isso
para ele extrair de você, ser humano encarnado, energias densas, energias negativas. Normalmente energias negativas são energias densas. Então o espírito obsessor, ele extrai de você essas energias densas para ele se alimentar. Tá? Um espírito obsessor, ele se alimenta dessas energias densas, dessas energias negativas. Isso acontece também em processos mais patológicos ainda, como por exemplo, em casos de dependências químicas. A maioria das dependências químicas, dependências de álcool, dependências de drogas, tá? Normalmente tem processos obsessivos espirituais envolvidos. Processos obsessivos espirituais que inclusive tem a ação de vários espíritos obsessores, tá? Uma pessoa, ela pode ser obsediada por um espírito obsessor ou por vários. Às vezes até por legiões. Normalmente, nas dependências de álcool e drogas, principalmente nos casos mais severos, nós vamos ter, pela lógica do conhecimento espiritual, tá, gente? Eu não estou aqui falando de ciência. Quando eu estou falando de espiritualidade, de espiritismo, de umbanda, candomblé, apometria, eu não estou falando de ciência convencional, tá? Não é ciência, eu estou falando de espiritualidade e até mesmo de uma dimensão da espiritualidade que tem uma intersecção, que tem relação com conhecimentos magísticos. Eu estou falando de espiritualidade e de magia. Sim, de magia, tá? Estou falando sobre esse assunto. Então, entende-se dentro do conhecimento espiritual que em situações de dependências químicas severas, existe normalmente, tá? Normalmente vai ter, é quase certo que vai ter, algum processo obsessivo espiritual, e normalmente não é só com um espírito obsessor, mas vários. Inclusive isso explica por que os tratamentos de dependência de álcool e drogas são muito difíceis de darem certo, são extremamente difíceis de darem certo. Existem os recursos da ciência convencional com medicações, existe o tratamento médico, psiquiátrico, psicológico, tá? Existem as técnicas da ciência para tratar a dependência de álcool e drogas, mas a ciência normalmente não consegue ter bons resultados, tá? Eu tenho bastante conhecimento com isso. Eu já trabalhei por mais de 8 anos com dependência de álcool e drogas como psicólogo, e eu consigo dizer para vocês, a maioria dos tratamentos científicos convencionais para álcool e drogas tem uma ação muito limitada, o resultado é muito limitado, é 20% de sucesso na maioria dos casos, tá? 80% dos casos fracassam quando você usa só as técnicas da ciência convencional, mesmo quando você trabalha com equipes multidisciplinares, tá? E normalmente a ciência convencional não vai levar em conta o fator espiritual de um trabalho de dependência química, tá? Não vai levar em conta isso. Mas tem sim, pelo menos para a concepção espiritista, existe aí um processo obsessivo importante nas dependências químicas. Agora preciso diferenciar o que é um processo de obsessão simples e um processo de obsessão complexa, tá? No processo de obsessão simples, um espírito obsessor se aproxima, né? E acho que agora, nesse ponto, vocês já entenderam que um espírito obsessor só se aproxima de alguém que tem aí as sementes de sentimentos e pensamentos negativos, tá? Então o espírito obsessor se aproxima dessa pessoa, né? Cria um processo. O processo ele é obsessivo porque também cria um processo de dependência mútua entre o espírito obsessor e a pessoa encarnada, tá? Então cria-se uma espécie de uma ligação, de um processo de dependência mútua. Porém, é o espírito obsessor que potencializa aquilo de negativo que existe na pessoa, né? E começa a influenciar essa pessoa, tá? Isso é telepaticamente. O espírito não entra dentro da pessoa, tá? Muita gente imagina que o espírito obsessor entra dentro da pessoa. As pessoas imaginam isso porque tem filmes,
né, que mostram isso, o espírito entrando dentro da pessoa. Ele não entra, ele fica junto e telepaticamente ele influencia a pessoa. É mental isso, é psíquico, tá? Mesmo num processo que a gente chama de incorporação, a maioria dos médiums dizem que o espírito não entra dentro da pessoa, tá? É um processo telepático de influenciação. Basta o espírito se aproximar e fazer esse processo de influenciação. Pode ser um espírito só, como pode ser uma legião de espíritos. Então, existem processos obsessivos que eu estou chamando de simples, quando o espírito se aproxima da pessoa encarnada, mas assim, alguns desses processos obsessivos simples não se deixem levar pela palavra simples, tá? A palavra simples quer dizer apenas a aproximação do espírito obsessor. É simples, mas pode ser muito grave, pode ser muito intenso esse processo de obsessão, entre aspas, simples, tá? Simples no sentido de que é um espírito que se aproxima e começa a influenciar telepaticamente. O processo de obsessão complexo é um outro conceito. Não basta apenas o espírito se aproximar, mas ele vai trazer algum tipo de tecnologia do mundo espiritual. E essa tecnologia envolve o uso de chips e implantes. O processo de obsessão complexo, ele envolve a ação mais direta do que é chamado de magos negros, magos trevosos ou magos negativos, tá? Então, normalmente, o mago trevoso, ele é um ser que está por trás de um processo de obsessão complexa. E no processo de obsessão complexa, existem recursos mágicos do mundo trevoso. Então, num processo de obsessão complexa, existe magia negra, tá? Essa magia negra é orientada por um mago trevoso, ou um mago negro, ou um mago negativo, e ele vai usar um recurso, uma espécie de tecnologia do mundo espiritual trevoso, que são os chips e implantes. Eu vou deixar na parte de baixo do vídeo, aqui tá na descrição do vídeo, alguns vídeos a mais, 2 vídeos na verdade, de 2 sacerdotes umbandistas que explicam alguns detalhes a mais dos magos negros, tá? E dos espíritos que ajudam os magos negros. O mago negro ou mago trevoso, ele é uma entidade que está numa hierarquia mais alta dos mundos sombrios ou dos mundos trevosos ou dos mundos umbralinos, do umbral, tá? Ou mundos umbralinos, que são os termos que são usados na literatura espiritista, tá bom? Então, é importante que vocês entendam que não existe apenas um mundo espiritual, mas sim que existem várias camadas de mundos espirituais. Existem camadas mais elevadas e camadas menos elevadas, camadas mais inferiores. Essas camadas mais inferiores são camadas mais densas, são camadas negativas. Muitas dessas camadas são alimentadas, tá, energeticamente por sentimentos e pensamentos de sofrimento ou de maldade mesmo, de maldade, de perversidade, tá? A maldade, ela também é uma energia e que alimentam os espíritos dessas camadas mais densas ou mais negativas. Em religiões mais fundamentalistas ou tradicionalistas, esses mundos umbralinos, esses mundos inferiores ou negativos, são chamados de inferno. Simplesmente é uma descrição do inferno mesmo, tá? Seria mais ou menos o similar do conceito de inferno. Mas inferno não é um termo usado nos mundos, nas doutrinas espíritas e espiritualistas. Então nós vamos falar muito de mundos negativos, de mundos umbralinos, né? E o mundo espiritual, normalmente a maioria das tradições espirituais, não só no espiritismo, mas na cabala, na teosofia, na antroposofia, a maioria das tradições espirituais vão descrever o mundo espiritual como tendo hierarquias, tá? Existem hierarquias, tanto no mundo espiritual positivo e construtivo, quanto no mundo espiritual negativo, tá?
E o ponto de hierarquia mais alto dos mundos espirituais negativos são os magos negros, os magos trevosos. Eles ocupam as posições mais altas dos mundos negativos ou dos mundos trevosos. E mesmo entre os magos trevosos, existem magos de mais alta hierarquia, tá? Na verdade, o mago negro ou mago trevoso ainda não é a categoria mais alta. Existem categorias mais altas ainda do que os magos negros e magos trevosos. É algum tipo de mago negro que ele é, digamos assim, o comandante ou chefe dos outros magos trevosos. E os magos trevosos normalmente vão ter equipes de eguns e quiumbas, ou enfim, de outros espíritos um pouco inferiores, mas que também comandam processos magísticos e de obsessão, que atuam servindo esses magos trevosos, tá? É como se eles tivessem suas equipes, né, de espíritos para fazer o mal. Inclusive, o mago trevoso ele não atua diretamente sobre os encarnados. Ele manda seus quiumbas, seus eguns, ou seja, ele manda seus soldados para fazerem, digamos assim, o trabalho sujo, o trabalho obsessivo propriamente dito. Egum é um termo usado por muitos sacerdotes umbandistas para falar de espíritos desencarnados e sofredores ou perdidos no mundo espiritual. Normalmente é alguém que morre de maneira repentina, num acidente, né? E fica um tempo perdido no mundo espiritual, sofrendo por um tempo, tá? Principalmente se for uma pessoa encarnada que foi muito presa ao mundo da matéria, muito apegada, muito cética e muito apegada ao mundo da matéria, quando desencarna fica perdida lá no mundo espiritual. E sofrendo, e perdida. Isso é o egum, tá? O quiumba é um egum, um espírito desencarnado que resolve atuar a favor do mal. Eu tenho um baralho cigano, tá? Um baralho cigano de temática umbandista e candomblecista, que traz, por exemplo, aqui a imagem dos quiumbas. Tá um pouco... a iluminação está um pouco forte aqui. Eu vou movimentar a câmera para vocês verem melhor a imagem, tá? Fiz uma mudança para vocês verem melhor a imagem, tá? Então, a carta dos ratos no baralho cigano, se eu aplicar uma leitura umbandista ou candomblecista ao baralho cigano, a carta dos ratos representariam os quiumbas, tá? Vejam que os quiumbas, eles são entidades que manipulam a energia trevosa, eles parecem ter uma forma de sombras, tá? Algumas pessoas relatam já terem visto espíritos de sombras, tá? Inclusive usuários de drogas, tá? Usuários de álcool e drogas relatam muito verem sombras, espíritos de sombras que estão ali perturbando, são os quiumbas, tá? Esses quiumbas não são outra coisa senão soldados dos magos negros ou magos trevosos. Então vejam, os magos negros não atuam diretamente, eles mandam soldados, os quiumbas, tá? Isso em processos de obsessão complexa, tá, gente? Em processos de obsessão simples é diferente, não é esse o mecanismo. Eu estou falando, entendam isso, os magos trevosos não estão envolvidos em todo o processo de obsessão espiritual. Eles estão envolvidos mais nos processos de obsessão complexas, que aí envolve toda uma dinâmica com os quiumbas, tá? Num processo de obsessão complexa, você tem a ação dos quiumbas, tem também o uso de algum tipo de magia negra ou magia trevosa e também uso de tecnologias de chips e implantes, tá? Por isso que é um processo de obsessão complexa, porque tem os soldados sombrios dos magos trevosos, tem o uso de magia negra e tem o uso de tecnologias de chips e implantes.
tá? É diferente de um processo de obsessão simples em que um espírito desencarnado, um obsessor desencarnado, de maneira mais aleatória, de maneira até mais arbitrária, se aproxima de um espírito encarnado, magnetizado, tá? Pelos sentimentos negativos que a própria pessoa cultiva. Aí o espírito se aproxima e potencializa aqueles pensamentos e sentimentos negativos. No processo de obsessão complexa também, o mago trevoso, através das suas legiões de espíritos sombrios, os quiumbas, vão se aproximar de encarnados que também têm sementes negativas dentro dele, pensamentos e sentimentos destrutivos dentro dele. Isso vai ser o canal para conseguir fazer o processo de obsessão complexa, junto com um trabalho magístico e junto com tecnologias de chips e implantes. O chip e implante no mundo espiritual, ele é parecido com um chip do mundo material, um chip de computador mesmo, tá? É parecido com algo como isso. Os implantes, eles podem ter a aparência de fios, se bem que muitos implantes, tá? O chip e o implante, ele se comporta como se fosse um ser vivo. É como se ele tivesse a forma de um chip mesmo, de computador, ou uma forma de uma centopeia. Imagine uma centopeia. O implante seria muito parecido com algo como uma centopeia, tá? Que é colocado nos corpos espirituais, tá? Os corpos espirituais que eu falei no começo desse vídeo. Se esse vídeo estiver muito comprido, eu estou dividindo em partes, tá? Então tem que assistir desde a primeira parte. Então os chips e implantes, eles são acoplados, eles são ligados de maneira vibracional, são tecnologias vibracionais, tá? Eu não estou falando nada que seja do mundo material concreto nosso, tá, gente? Eu estou falando de energias que são espirituais, você não consegue enxergar a olho nu, a não ser que você seja um médium vidente. Médium vidente consegue enxergar, mas uma pessoa comum não vai enxergar isso. Então, os chips e implantes, eles se comportam como se fossem seres vivos, vibracionais, têm uma espécie de inteligência própria, mas a bem dizer são recursos de magia negra, são recursos magísticos, tá? E aí o chip e o implante, ele vai ser acoplado, ele vai ser instalado nos nossos corpos espirituais, tá? Podem ser ligados em alguns dos chakras. E aí vão atuar, inclusive, em órgãos físicos do nosso corpo material, tá? Através dos chakras e dos corpos espirituais. Então, num processo de obsessão complexa, a pessoa pode ter, por exemplo, sintomas físicos, sintomas de doenças físicas, que quando você tenta tratar através de recursos científicos e materiais comuns, normalmente esses recursos não funcionam, tá? Por exemplo, o médico faz uma série de exames, exames caros, exames profundos, e você não consegue descobrir a doença, não consegue descobrir a origem da doença. Aí o médico inventa lá uma hipótese médica, né? Científica, materialista, que ele não tem muita certeza se é aquilo, mas ele se baseia naquilo para fazer o tratamento. E muitas vezes o que está acontecendo é um processo que pode ser um processo de obsessão simples, mas também pode ser um processo de obsessão complexa, tá? É alguma coisa no campo espiritual e que os recursos materiais não conseguem descobrir a origem. Mas um processo de obsessão complexa, ele tem outras características. Normalmente ele produz um efeito de hipnose, tá? Normalmente ele efetua um processo complexo de hipnose que faz a pessoa ter comportamentos estranhos. Podem ser comportamentos destrutivos, podem ser comportamentos malignos e podem ser comportamentos que levem a pessoa à loucura, a algum tipo de psicose ou algum tipo de psicopatia. Mas prestem atenção, não esqueçam o detalhe que eu já contei. Se isso estiver acontecendo é porque a pessoa já tem uma semente dentro dela. Você não consegue fazer um processo de obsessão simples ou complexo se a pessoa ela tem um espírito, tá? Ela tem
ela tem pensamentos e sentimentos que são predominantemente construtivos, benéficos, até mesmo edificantes. Então, se a pessoa ela caminha mais no caminho da luz, tá? Se a pessoa ela anda mais no caminho da luz, dificilmente ela vai sofrer um processo obsessivo simples ou complexo. Dificilmente. Um mago negro, um mago trevoso, embora ele seja uma entidade poderosa do mundo das sombras, dos mundos negativos, entendam o seguinte: a luz, eu já falei isso em vídeos passados e é importante falar isso agora. A luz, o bem, a energia do bem, ela sempre será mais poderosa do que a mais poderosa energia sombria ou negativa, tá? Então, a luz, a energia do bem, ela é muito mais poderosa do que a energia da sombra ou do que as energias negativas. Então, o mago trevoso, apesar dele ser muito poderoso para os padrões dos mundos espirituais negativos, ele não tem poder contra a luz. Simplesmente não tem. Ele não tem poder nenhum contra a luz. Então, uma pessoa que esteja muito sintonizada com a espiritualidade superior, essa pessoa que está muito sintonizada com as entidades do mundo espiritual superior, começando com Deus, né? Então, uma pessoa que está muito sintonizada com Deus, realmente sintonizada com Deus, realmente sintonizadas com anjos e arcanjos, realmente sintonizada com orixás, com espíritos de proteção, anjo da guarda, tá? E entidades benéficas e construtivas, essa pessoa não tem como ser obsediada, não tem como ela ser afetada por espíritos obsessores ou magos negros, magos trevosos. Ela não terá autorização para isso. Ela não vai conseguir, tá? Aí, aqui, a gente entra num outro campo de discussão, tá? Que inclusive vai ser tema de um vídeo futuro. Porque muita gente que se diz ligada a Deus, que se diz ligada a espíritos superiores, né, que se diz protegida espiritualmente, não está protegida espiritualmente, não está ligada com Deus, não está ligada com nada de entidades benéficas, construtivas e positivas. Não está, tá? Na verdade, cada um de nós tem que fazer a sua investigação por si mesmo. Se você é uma pessoa dominada por sentimentos negativos, depressivos, tristezas, ódios, rancores, mágoas e sentimentos perversos, você está vulnerável a um processo obsessivo. Você está vulnerável à ação de espíritos obsessores, tanto em processos de obsessão simples e processos de obsessão complexas. E como nós somos seres humanos, todos nós somos seres humanos, não somos perfeitos, né? Todos nós somos seres humanos com limitações, com imperfeições, todos nós temos a nossa sombra. A bem dizer, todos nós, de alguma forma, temos algum grau de vulnerabilidade, tá? A não ser que você seja um santo, que eu acredito que não é, né? Os santos no planeta Terra devem ser muito raros, eles podem até existir, mas são muito raros, né? Alguns santos famosos que a gente conhece aí, né? Ou espíritos muito puros, muito avançados, muito evoluídos, muito construtivos. A gente tem como modelo principal aqui no Ocidente a figura de Jesus Cristo. No Oriente, uma das figuras que tem essa representação é o Buda, né? Mas existem outros santos, outras figuras iluminadas pelo planeta, mas a gente conta nos dedos essas figuras, tá? São modelos de perfeição, são modelos de conduta construtiva, de conduta iluminada. Então, pessoas assim não tem como serem obsediadas, tá? Não são. Então, provavelmente no planeta tem poucas pessoas que seguem esses modelos, que se aproximam de uma fração desses modelos, tá? Pessoas assim seriam pessoas imunes a um processo de obsessão espiritual simples ou complexo. A maioria de nós ainda tem que fazer muita força, muito esforço para evoluir,
para fazer o que é chamado de uma reforma íntima, tá? A reforma íntima, que é um processo de autoconhecimento e de revisão de valores interiores em direção a condutas, pensamentos e sentimentos mais construtivos, positivos, voltados para a luz, voltados para um pensamento mais edificante, né? Uma conduta mais edificante. Isso é um trabalho, tá? Isso envolve um esforço. A maioria de nós, pessoas comuns, precisam se esforçar bastante para conseguir tal conduta, atingir um nível que não é um nível nem de 100%, tá? Eu não estou falando de um nível de 100% de perfeição, tá? Eu estou falando de uma conduta em que majoritariamente, né, a maior parte dos seus pensamentos e sentimentos estão direcionados de maneira positiva, construtiva para o bem, né, para a luz. Então, uma pessoa assim, ela seria imune a um processo obsessivo simples ou complexo, tá? Existem pessoas assim? Existem. E aí são pessoas que, na verdade, se esforçam, se comprometem com a sua própria reforma íntima. Mas eu tenho que alertar que eu já vi muitas pessoas que dizem que já fazem reforma íntima, né? E que, na verdade, estão sofrendo processos obsessivos, estão sofrendo ações espirituais negativas, embora digam que estão fazendo uma reforma íntima, mas na verdade não estão, tá? Uma pessoa que realmente está fazendo uma reforma íntima, que realmente está comprometida com o bem, com uma energia mais positiva, ela tem inclusive um padrão de vida mais harmonizado. Se você encontra uma pessoa que fala assim, a minha vida está toda desequilibrada, por mais que eu me esforce, minha vida não anda, eu não consigo fazer dar certo nada, nem amor, nem dinheiro, nem nada, né? Nada na vida dessa pessoa anda, provavelmente, de um ponto de vista espiritual, né, essa pessoa não está equilibrada, mesmo que ela fale que está fazendo um processo de reforma íntima, mesmo que ela diga que ela está muito ligada a Deus. Não está. Infelizmente não está. E ela está vulnerável a um processo de obsessão espiritual, simples ou complexo. Eu não posso afirmar que essa pessoa está passando por um processo de obsessão espiritual, mas é bastante possível que sim, porque ela está vulnerável a isso. E aí, para saber se essa pessoa está num processo de obsessão espiritual simples ou complexo, há necessidade de se fazer uma investigação metafísica através de processos energéticos ou magísticos. Um desses processos, que inclusive é um processo que eu uso, é através da radiestesia e da radiônica. A radiestesia radiônica permite diagnosticar e perceber se a pessoa está sob a ação de um processo de obsessão espiritual simples ou complexo.